Olá pessoal, estamos de volta. Eu recebi uma série de perguntas, né? Vamos ver se eu consigo responder, né? Eu vou tentar respondê-las e aí a gente vai tentar aproveitar essa oportunidade para eventualmente detalhar um pouquinho daquilo que está sendo, daquilo que eu comentei. Vamos lá. Primeira pergunta, né, do João Vitor. João Vitor pergunta: adubação com cama de frango ou esterco curtido em culturas perenes, como citros e café, traz que tipo de benefícios ao solo e à cultura a longo prazo? Primeiro, obrigado, João Vitor. Primeiro que as suas últimas palavras aqui são bem importantes, a longo prazo, né? As pessoas têm uma expectativa que a adição imediata de um material orgânico já traga benefícios para a planta logo naquele ciclo e de ciclo curto. Isso é difícil de acontecer, pessoal. Os sistemas biológicos, os organismos precisam degradar, precisam oxidar enzimaticamente, precisam mineralizar esse material, né, orgânico para que, da forma orgânica, os elementos fiquem na forma inorgânica e possam, então, ser absorvidos pelas plantas. Então, não é isso na curta escala, tá? Então, esse é um primeiro aspecto importante. Eu diria que traz benefícios muito interessantes desde que esse aporte de cama de frango, esse aporte de esterco curtido ou qualquer que seja o material, ocorra de forma continuada no solo. Sabe o que acontece, João Vitor? Acontece que adições esporádicas desse material, seja cama de frango ou seja esterco, como você está colocando aí, pode até causar algo que as pessoas chamam de efeito prime negativo. A adição continuada, sempre mantendo aporte desses materiais, causa benefício via efeito prime positivo. O que significa isso? É dar alimentos para os organismos, né? Estrategistas Ks e R, que são assim divididos sobre a ótica da matéria orgânica. Os Ks são aqueles que são mais especializados e os Rs são aqueles mais oportunistas. Esses organismos, se esse material é aportado continuamente, eles mantêm uma população equilibrada no solo, degradam esse material e também conseguem degradar material de mais difícil acesso, mais difícil de serem, mais recalcitrantes, mais difíceis de serem quebrados, como por exemplo lignina, polifenóis e assim por diante. O problema é quando você faz aporte esporádico. Esporádico é a cada 3, 4 anos. Por quê? Você estimula a atividade desses organismos, eles ficam metabolicamente ativos pela entrada desse material, mas se a continuidade de fornecimento não ocorrer, acaba a entrada de material, eles olham ao redor e falam, bom, não tem matéria orgânica fresca, nova chegando. Mas a gente quer continuar com as nossas existências, com a nossa atividade metabólica. Aqueles estrategistas R, que são oportunistas, eles acabam morrendo, porque eles não têm capacidade de degradar material mais complexo. Então, várias protozoários, leveduras, bactérias vão embora. Alguns estrategistas K, por exemplo, fungos white hot, conseguem sobreviver, mas às custas de degradação de material estabilizado que está lá no solo, que são as substâncias úmicas. Vejam que quando a gente fala material estabilizado, não é inerte. Estável significa que demora muito tempo para ser degradado. Não é inerte que não sofre alteração. E aí acaba consumindo material na forma de substâncias úmicas, diminuindo com o tempo a matéria orgânica do solo, pela não entrada continuada desse material. Então, a resposta é joia, desde que você mantenha sempre esse aporte. Se for esporádico, ativa os organismos, parte deles morre, parte mantém-se ativa, viva, que são os estrategistas K, só que eles vão consumindo, porque não tem entrada de material fácil acesso, eles vão consumindo aquele material estabilizado que está no solo, aquelas substâncias úmicas. Com o tempo, tende a diminuir a matéria orgânica. Certo? Lembrando que essa forma de esterco curtido e cama de frango, 2/3 do material vão embora, viram gás. Então as quantidades a serem aportadas têm que ser consideráveis.
O José Claudionir pergunta, a matéria orgânica do solo contemplada na análise de solo só diz respeito ao material em decomposição? Por quê? Se a definição inclui também material que ainda não foi decomposto. Essa pergunta é muito boa, né? A definição da matéria orgânica do solo inclui material em decomposição, matéria orgânica fresca, recém-adicionada, organismos e também material estabilizado. O que acontece, sabe, José, é que há 6 métodos de determinação do carbono para inferir sobre matéria orgânica. 2 dos métodos são os mais usados, representam 95% das análises. E dentre esses 2 métodos, a análise de rotina, quando a gente manda para um laboratório de análise de rotina, eles usam um método que as pessoas chamam de Walkley-Black, que são os nomes dos pesquisadores, né, que propuseram, ou via úmida, porque são usados reagentes nessa análise, né, ou também chamados de método do dicromato, oxidação por dicromato. São vários os nomes para tratar do mesmo método. Esse método, ele só tem condições de oxidar a fração pouco facilmente decomponível. Então esse método de Walkley-Black, que mistura reagentes, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, dicromato, né, só tem capacidade de avaliar, de estimar, de oxidar o carbono facilmente oxidável. Portanto, se a análise for feita por esse método, não está incluindo as substâncias úmicas. Como é que as pessoas fazem para incluir? Elas matematicamente multiplicam por um fator para que as substâncias úmicas sejam incorporadas ao resultado. Mas o método, na química, não estão sendo computados. Mas a matéria orgânica não inclui outras frações, inclusive as estabilizadas? Sim. Quando a gente quer incluir, há métodos mais apropriados do que esses de rotina. Só que são para fins um pouco mais de pesquisa. São chamados de método via seca, porque não vai reagente, analisadores elementares, método da combustão, são vários os nomes dados também. Mas o princípio desse método é pegar uma amostra, colocar num equipamento, que tem um forno que está a 1.000, 1.500 graus, dependendo do equipamento, todo o material orgânico virará CO2. Seja ele facilmente decomponível, seja ele na forma de substâncias úmicas. Então, veja que a sua resposta é importante, a sua pergunta é importante, mas a resposta é, depende do método que você está usando. A análise de rotina não contempla, embute no resultado, via seca, porque transforma tudo em CO2, contempla essas várias frações. Tá bom? Odinei, de São Mateus do Sul, puxa, na minha graduação fiquei um tempo em São Mateus do Sul. Eu fiz um estágio lá, numa grande empresa que existe nessa cidade. A fração orgânica deve variar em porcentagem com a profundidade. É verdade. Poderia comentar qual a importância ou não dessa variação? É muito importante. Eu vou fazer uma figura aqui na lousa para rapidamente exemplificar o que a gente está tratando. Veja, imagine que aqui é a profundidade e aqui, entre aspas, matéria orgânica do solo. Por que entre aspas? Porque é o carbono, como a gente falou, que a gente determina. Mais perto, aqui é a superfície, né? 0, vamos supor aqui 1 metro de profundidade. É verdade que mais próximo da superfície tem mais matéria orgânica do que embaixo, como você está falando. Só que essa redução tem esse formato. Então, sobre o ponto de vista de quantidade, então vamos colocar aqui quantidade, tem mais em cima, mais próximo da superfície, menos lá embaixo. Só que sobre o ponto de vista de estabilidade, é o contrário. Mais próximo da superfície, menos estável é a matéria orgânica. Mais embaixo, mais estável é a matéria orgânica. Então, para responder a sua pergunta, qual que é a importância? A importância é enorme. Porque nós estamos falando aí de 20, 30 centímetros que concentram em alguns sistemas, de alguns solos,
80%, 70%, 80% da matéria orgânica total do perfil. Não quer dizer que não tem lá embaixo, mas a redução é muito drástica em subsuperfície. Então a importância é essa. A natureza é perfeita, né? É muito bela, porque concentra grande parte da matéria orgânica próximo onde grande parte das raízes se encontram. E obviamente que as raízes contribuem com esse incremento também. Tá? Então, saber que grande parte da matéria orgânica se encontra na superfície é muito importante. Globalmente há estimativas, sabe, Odinei? As pessoas no globo estimam que nos solos tem em torno de 1.500 a 2.000 bilhões de toneladas de carbono em 1 metro de profundidade. De 1.500 a 2.000 bilhões de toneladas de carbono. Considerar os primeiros 30 centímetros, tem 800, 900 bilhões de toneladas. Então veja que nas primeiras camadas tem muito. E é ali que a gente mais impacta. O problema é movimentar demais essa camada em situações que eventualmente não precisam ou são exageradas. A gente oxida, transforma esse carbono em gás. Aí tem dois problemas. A gente perde esse elemento que está em complexos formando matéria orgânica, que traz uma série de benefícios. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que esse carbono na forma sólida vai virar carbono na forma gasosa, CO2 ou metano, dependendo da condição aeróbica do solo, e aí causa uma série de outros problemas, esse carbono na atmosfera em grande quantidade. Tá? Bom, a Kátia pergunta, professor, qual a diferença entre a ação de fertilizante orgânico, compostado, e cama de frango, esterco e torta de filtro em relação ao aumento da concentração da matéria orgânica do solo? Eu acho aqui, Kátia, que você deve estar falando de organominerais, talvez, fertilizantes orgânicos já compostados, né? A diferença é que as perdas desses fertilizantes orgânicos são muito menores, quando adicionados ao solo, do que aquela cama de frango, aquela torta de filtro ou aquele esterco que a gente adicionou de forma fresca, né, in natura. Por quê? Porque para ser compostado, esse material já sofreu uma série de alterações. Então já houve perda de parte desse material durante o processo de compostagem. Como você talvez saiba, o processo de compostagem tem várias fases, uma delas inicial que é termófila ou termofílica, onde aquece a temperatura, parte do material de fácil acesso já é transformado naquela ocasião, né? E depois a fase mais de estabilização, mesófila ou mesofílica, que vai curando, né? Aos poucos esse material vai sendo estabilizado. Quando a gente pega esse material compostado e adiciona ao solo, ele já está numa característica muito mais próxima daquela relação CN média ou baixa. Diferente de alguns desses resíduos que podem ter uma relação CN alta e imobilizar, por exemplo, nitrogênio, fósforo, enxofre do solo. E esse material in natura, mesmo de relação CN baixa, não compostado, vai ter uma perda muito maior, né? Então, nesse sentido. E se esse material compostado ainda for combinado com a parte mineral, os chamados organominerais, tem uma série de vantagens sob o ponto de vista da matéria orgânica. E sob o ponto de vista da planta também. A parte inorgânica satisfaz, talvez, na curta escala, a demanda de nutrientes da planta, e a fração orgânica lentamente vai sendo mineralizada e sendo disponibilizada para a planta a mais médio e longo prazo. Então me parece uma combinação bem interessante. A Kátia também tem uma outra pergunta aqui. Professor, qual a sua opinião sobre a adoção da relação CN como parâmetro de qualidade de fertilizante orgânico, né? Ela não estaria mais vinculada ao andamento do processo de compostagem? Realmente, para fertilizante orgânico, ela serve muito mais para a gente ir monitorando o sistema de produção, essa compostagem, né? Porque você pode combinar materiais orgânicos com relação CN alta e relação CN baixa. Geralmente, não é uma regra, mas geralmente as pessoas utilizam em torno de 3 partes de material orgânico cuja relação CN é alta para uma parte de material orgânico cuja relação CN é baixa.
Se o material fosse só de relação CN alta e você adicionasse diretamente no campo antes dessa compostagem, ele estaria imobilizando nitrogênio, imobilizando fósforo, imobilizando enxofre. Se tiver uma planta crescendo naquele momento, vai sofrer deficiência desses elementos. Mas quando você faz isso num sistema controlado, né, e misturando esses materiais mais ricos e menos ricos, o produto desse material, acompanhando a relação CN no decorrer da compostagem, pode ser uma métrica bastante interessante. Eu diria que não só a relação CN, como a gente falou, tem o índice lignocelulósico também como um potencial indicador dessa evolução, né? A Milena pergunta, como saber a relação CN do solo? Dá para levar em um laboratório para analisar? Pergunto porque eu roço os galhos de poda e, pelo que eu entendi, isso pode provocar uma relação CN alta. Realmente, né? Galhos depositados na superfície do solo, em geral, tem uma relação CN alta. Isso não é um problema se no seu solo contiver nitrogênio na forma inorgânica, amônio, nitrato, suficiente para atender os organismos, para fazer esse processo de imobilização, que isso vai acontecer, e se tiver uma quantidade, além de atender os organismos, suficiente para as plantas. Se isso acontecer, não tem prejuízo nenhum. Infelizmente, nem todos os solos têm essa condição de fornecer nitrogênio na forma inorgânica, tanto para os organismos como para as plantas. E aí a imobilização acontece. Se tiver uma planta ali, sofre deficiência. Como a sua pergunta é, como saber a relação CN do solo? Basta você pegar uma amostra de terra, né, tomando vários cuidados, distribuindo amostras simples para formar uma composta, cobrindo bem o terreno, fazendo em várias camadas, e analisar, por exemplo, nesses analisadores que eu mencionei antes, que são chamados analisadores elementares. A mesma amostra de solo colocada nesse equipamento dá como resultado o teor de carbono e o teor de nitrogênio do solo. Você divide um valor pelo outro, você tem a relação CN do solo. Relações CN do solo próximos de 20 indicam que ainda tem material orgânico em processo de degradação. Tem matéria fresca ainda ali naquele sistema. Relação CN do solo próximo de 9, 10 indica a presença de material orgânico umificado, humus do solo. Né? Então dá para ter também essa métrica aí, dá para analisar sim, tá bom? O Valdir pergunta, é correto a expressão humus de minhoca? Não é correto, né? O mais correto, tecnicamente falando, seria vermicompostagem, né? Esse produto que a minhoca nos oferece é muito interessante, é de excelente qualidade, mas ele não é ainda umificado. Ele tem precursores da umificação. Ele tem primórdios, princípios de ácido úmico, fúlvico e umina, mas ele se enquadra muito mais como aquela matéria orgânica intermediária, que tecnicamente a gente chama de substâncias não úmicas, né? Tem até análises para serem feitas. Eu não falei aqui porque acho que é muito detalhe, muito técnico. Tem uma análise que a gente fala que é o fracionamento físico granulométrico da matéria orgânica do solo. E a gente separa as frações por classe de tamanho. Dá para ver quanto tem desses materiais, por exemplo, num produto da vermicompostagem. Mas o termo correto não é o humus de minhoca, não. Ainda precisa de um retrabalho bastante grande para ele ficar na forma umificada, que operacionalmente as pessoas separam em ácido úmico, fúlvico e umina. Tá? Então o termo melhor seria vermicompostagem, na minha opinião. Kátia pergunta, professor, o índice lignocelulósico seria um bom parâmetro para avaliar-se a qualidade de um fertilizante orgânico? Eu acho que não. Eu acho que o índice de lignocelulósico ele tem um outro propósito. É dar uma ideia, a gente poder inferir sobre o material vegetal antes mesmo dele ser adicionado ao sistema. Né? Para fertilizantes orgânicos, tem outras métricas. Né? Por exemplo, o conteúdo de carbono total, por exemplo, aquele fracionamento físico da matéria orgânica, outras métricas. O índice lignocelulósico nos dá uma ideia, na minha opinião, precursora, antes da formação desse fertilizante orgânico. Você poderia usar esse índice lignocelulósico para selecionar e combinar matérias-primas diferentes, para que tenha material com índice lignocelulósico alto, índice lignocelulósico baixo
e médio. Né? Você combina para que o produto tenha uma característica intermediária. Tá? A Camila pergunta, índice lignocelulósico alto forma ácido úmico, é isso? Olha, Camila, essa é a hipótese, a corrente bastante difundida de alguns dos pesquisadores, liderados, por exemplo, por um pessoal por um pesquisador renomado aí, que chama Stevenson. A ideia é essa. Não há garantia, viu, Camila, de que eu coloco um material orgânico cujo índice lignocelulósico seja alto, vai formar 100% de ácido úmico, não é essa a ideia. Mas há uma predominância de formação de ácido úmico em materiais cujo índice lignocelulósico é alto. E por quê? Se o índice lignocelulósico é alto, quer dizer que tem bastante lignina, né? Em relação à celulose. E as ligninas, na gênese das substâncias úmicas, na formação das substâncias úmicas, elas formam compostos condensados, compostos aromáticos, né? Compostos que têm uma predominância de grupos funcionais carboxílicos, presentes nos ácidos úmicos. E os índices lignocelulósicos baixos tendem a formar cadeias mais abertas, mais alifáticas, predominam grupos fenólicos mais comumente encontrados em ácidos fúlvicos. Mas sabe, Camila e demais colegas, o próprio Stevenson, que propôs essa corrente e que é relativamente bem aceita, tem gente que não concorda, mas que é relativamente bem aceita, ele fala, olha, no meio do caminho entre colocar um material vegetal, né, fresco no solo e até ele formar essas substâncias umificadas, tem tanta coisa que pode acontecer no meio do caminho que a chance existe, há uma potencialidade, uma probabilidade de índice lignocelulósico alto formar ácido úmico, mas que tem um monte de coisa no meio do caminho que pode perturbar, que essa não é uma relação direta, não há uma garantia, mas é uma tendência, tá bom? O César Paiva pergunta, professor, qual o ácido orgânico excretado pelas raízes mais expressivo na contribuição do aumento de absorção dos nutrientes minerais pelas radicelas? Olha, essa pergunta é interessante, eu até retirei de um dos slides que eu passei muito rapidamente, né? Eu tirei aqui um quadrinho, não sei se dá para ver, mas para responder sua pergunta, ácido urônico, galactose e fucose são aqueles bastante importantes, são aqueles que mais predominam nesse contexto, né? Mas essa variação, essa composição que eu estou mostrando aqui, são radicelas de milho, tá? Como um exemplo. As plantas, como vocês sabem melhor do que eu, vão ter composições distintas, portanto essa concentração aqui desses compostos de baixa massa molecular não são válidas, esses números são válidos para todas as plantas. Aqui é um exemplo só para citar 3 desses compostos que você está perguntando. Joia? Mais uma pergunta aqui. Professor, qual é o papel da umina na agregação de argilas? Olha, obrigado pela pergunta. Também não tive tempo de falar muito sobre isso. Lembrem-se, os outros colegas para acompanharem, né? Nós estamos falando de umina, que é uma fração altamente condensada, operacionalmente separada dentre as substâncias úmicas por um método de extração alcalino. Então, na prática, a gente pega lá uma amostra, pinga hidróxido de sódio até que o pH fica 12, 13, separa essa umina. Então, nós estamos falando dessa. Não estamos falando de ácido úmico e ácido fúlvico, que para separá-los há necessidade de um tratamento ácido. Então, nós não vamos falar. Vamos focar aqui na pergunta. Umina é uma das frações das substâncias úmicas. Essa umina ela é altamente condensada e o modelo estrutural das substâncias úmicas ele é composto por um núcleo hidrofóbico. O que significa isso? Hidrofóbico tem aversão à água. E um manto externo que é hidrofílico, que tem afinidade por água. Vários dos grupos funcionais que eu mencionei, carboxílicos, fenólicos, existe carbonilo, existe éster, um monte de grupos funcionais, eles são mais presentes nas substâncias úmicas nesse manto externo. Acontece, Kátia, que a umina
ela é desprovida desse manto externo. Ou quando ele existe, quando esse manto externo existe, ele é muito pequenininho. Então, para simplificar a nossa história aqui, né, a almina é basicamente constituída do núcleo e não do manto externo. No manto externo, onde são geradas as cargas negativas, não no núcleo, que é hidrofóbico. Para que eu estou dando toda essa volta? Para dizer que o núcleo predominante nas uminas pouco geram carga negativa ou não geram carga. Significa que para complexar com argila, há necessidade de outros mecanismos que não estão baseados em troca de elétrons. Não são ligações covalentes, como acontece com ácido úmico, fúvico e alguns cátions do solo. Formação de complexos, quelatos. Não. Aqui, grande parte dessa interação com as argilas não é muito dependente de carga. É por atração de massa. Por exemplo, força de Van der Waals, como um exemplo dessas interações. Tá? Eu vou voltar aqui para a minha figurinha, aproveitando que ela está aqui. Quando eu falo que a estabilidade aumenta com a profundidade, na verdade, eu não quis dar detalhe naquele momento, mas eu estou falando basicamente da umina. A umina é a mais estável dentre as 3 frações úmicas, substâncias úmicas. Porque ela não tem carga, ela desce no perfil. Ela desce no perfil e tende a acumular em profundidade, interagindo com a argila, formando complexos organominerais. Melhor do que falar complexos, não foi uma boa palavra, formando interações organominerais, basicamente por atração de massa. Então vejam, não necessariamente o que é muito estável é interessante sob o ponto de vista de matéria orgânica. Estabilidade sim, até formar substâncias úmicas para geração de carga negativa. Mas se uma das substâncias úmicas formadas for a umina e ela descer no perfil, está longe daquele local onde grande parte das raízes se encontram. Tá? Acho que era essa a última pergunta, né? Já destinei boa parte do tempo aqui dedicado que eu tinha. Eu agradeço a atenção de vocês, né? Eu tenho consciência de que foi um apanhado muito geral e muito grosseiro. Essa foi uma estratégia que eu adotei, ao invés de especificar num ponto só, seria uma outra alternativa, eu achei mais prudente compartilhar com vocês uma abordagem mais genérica, mais geral. O preço é que não dá para especificar muito, na verdade não dá para especificar nenhum dos tópicos. Mas eu achei relevante, achei importante, espero que vocês tenham gostado, dessa abordagem mais ampla, porque ela levanta uma série de questionamentos, uma série de dúvidas de um assunto, pessoal, da matéria orgânica que é bastante desafiador. Tá? Existem uma série de dificuldades no entendimento desse constituinte ou desses constituintes orgânicos no solo. Existe um número reduzido de pessoas que estão realmente dedicando atenção à matéria orgânica. Né? Isso eu estou falando no Brasil e no exterior. É uma população relativamente limitada e que o conhecimento ainda é novo. Né? Se vocês lembrarem, falei de substâncias úmicas, falei de um conceito que está sendo revisitado, macromolécula, moléculas menores, de 2002, 2005, relativamente recente. Né? Então as coisas estão ainda sendo pesquisadas, sendo entendidas. Eu tentei passar para vocês aí um pouquinho daquilo que eu entendo desse assunto, né? E tem muito mais para ser entendido, e isso é muito bom, porque motiva a gente a continuar pesquisando, trabalhando, entendendo e recebendo as perguntas de vocês, que nos estimula a investigar e entender cada vez mais. Pessoal, eu agradeço a atenção e espero que tenham aproveitado e gostado aí do nosso webinar. Até mais.